Olá, eu sou a Gabi Picciotto, coach integral e fundadora do The Sanger, e esse é mais um vídeo da série de vídeos que eu apelidei de Bate Pronto, em que eu respondo de uma maneira bem simples, bem vulnerável, de bate pronto, perguntas que os meus clientes, os meus alunos ou as pessoas que leem minha newsletter, meu blog ou veem os vídeos me fazem. E a pergunta de hoje, na verdade, é para comentar um pouco sobre o fato de sentir inveja. Então foi feita por uma aluna minha e ela queria que eu falasse para ela um pouquinho sobre a questão da inveja. Então, bom, para começar, né, eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco o lado de olhar a inveja como algo horrível, algo péssimo, algo muito negativo. A gente tende, acho que eu já falei isso um pouco nos meus outros vídeos, no último, inclusive, né, a categorizar as nossas emoções em coisas boas, positivas e emoções negativas. E quanto mais a gente faz essa categorização, mais difícil pra gente é lidar com essas emoções. Por quê? Porque tudo que a gente coloca naquele saquinho de emoções negativas é como se a gente tivesse uma aversão muito grande a essas emoções e a gente não quisesse sentir elas, a gente não se permitisse a isso. Só que, né, todas as emoções, a gente tem um espectro delas e todas elas são partes naturais do ser humano. Então, é natural a gente sentir todas elas. A diferença é a forma como a gente lida com esse sentimento e como a gente aprende a ver o que ele tem para informar sobre nós mesmos e sobre o que a gente tem que aprender as diversas situações que o mundo, né, o que as pessoas, o que o ambiente ao nosso redor está colocando pra gente. Então, o primeiro é, né, não se sentir péssimo, em sentir inveja, e em vez disso, em vez de querer brigar quando a gente sente uma inveja ou sente, né, algo em relação, a gente já vai falar o que é a inveja em si, mas quando a gente sentir essa inveja, não se sentir péssimo com isso, mas tentar abraçar, tentar compreender, tentar ter uma compaixão quanto a isso, pra isso não ficar cada vez mais uma sombra e a gente não reprimir cada vez mais isso. O que acontece quando a gente reprime? Quando a gente não quer sentir essa inveja, a gente começa a reprimir, a gente começa a brigar com ela e ela vai vindo cada vez mais forte. A gente vai tendo uma raiva da gente mesmo por sentir inveja e a gente vai se odiando mais. E um dos motivos que causa a inveja é a falta de amor próprio, é a falta de reconhecer as nossas próprias conquistas, é a falta de reconhecer o que a gente já tem, é o não se admirar. E quando você se culpa por sentir inveja, você está fazendo o quê? Você está fortalecendo ainda mais essa inveja, porque você está fortalecendo essa falta de amor próprio, tá? Então, o que é a inveja? A inveja é uma emoção, que ela vem, um sentimento, na verdade, que ela vem de um desgosto, de um pesar provocado por não perceber que você falta algo em você, mas que tem no outro, né? Então, o outro tá feliz, o outro tem alguma coisa, o outro tá próspero ou não, e eu não tenho. Até um desejo de ter o que o outro tem. E muitas vezes, quando a gente fala que quando a gente trabalha muito a questão de sombra, a gente fala que muitas vezes quando alguém irrita muito a gente, ou quando a gente admira demais uma pessoa, às vezes aquilo tem algo para informar sobre nós mesmos. E muitas vezes a inveja ela faz esse papel sim, terceirizar, né? De quando a gente terceiriza algo nosso para o outro. Então muitas vezes quando a gente admira demais uma pessoa, a gente pode ter inveja dela. Então, às vezes a gente tá pensando que a gente tá sentindo algo ruim sobre a pessoa, né? Eu invejo ele por ele ter conquistado tantas coisas e eu nenhuma, mas aquela inveja também tá imbuída de um sentimento de admiração, porque no final das contas você quase que admira essa pessoa por ela ter conquistado tantas coisas e que você acha que não conquistou. A questão toda é que a inveja acontece porque às vezes a gente está muito focado em olhar para os outros e a gente não tá olhando pra gente mesmo. E é muito engraçado porque quando eu trabalho a inveja ou até a falta de amor nos meus clientes, né, o que vem muito deles é: olha, muitas vezes quando eu vejo o mesmo tipo de conquista ou de realização num amigo meu ou num conhecido meu, eu acho super legal, eu admiro muito, mas quando eu faço esse tipo de conquista, quando eu realizo isso, não dou muita importância.
né? Como se não fosse mais que minha obrigação. Então, muitos de nós, a gente tem uma tendência a achar aquela brincadeira da grama do vizinho sempre mais verde, porque a gente tende a ter um olho sempre para o que falta pra gente, né? Enquanto para o outro a gente tende a ter um olho sempre para o que tem de positivo do outro. E a gente tende a achar que os outros têm muito mais, estão muito mais felizes que a gente. Então, assim, o primeiro convite que eu faço é: não tentar não se sentir culpado ou se julgar quando você sente inveja de alguém, tá? Tentar, então, abraçar esse sentimento, saber que ele faz parte de um espectro de sentimentos que a gente tem, que ele é um sentimento natural do ser humano. Tentar ver, né, se por trás dessa inveja, o que tem de admiração, né? O que você tem até de preocupação que você está sentindo falta em você, em alguma coisa que isso quer refletir sobre você e sobre a sua sombra. E de admiração pela outra pessoa. E aí, num segundo momento, ir para lá, bom, tudo bem, mas o que eu já tenho? E o que eu sou grato em mim? E quais qualidades que eu já conquistei que eu não posso ser, né? Honrar em mim e me amar? E será mesmo que eu preciso ter inveja de outras pessoas? E é muito interessante, às vezes, e assim, e eu também, né? Muitas vezes me pego, às vezes, olhando alguém fazendo alguma coisa super legal e falando, poxa, nossa, né? Essa pessoa conseguiu fazer isso e eu nem tive essa ideia. Ou essa pessoa às vezes pegou uma ideia parecida com a minha e conseguiu levar num grau e que eu não consegui, né? E se sente inveja. E aí às vezes eu reflito, tá, mas o que eu consegui? Até onde eu levei a minha ideia? E o quanto isso foi bom pra mim? Porque às vezes a gente compara as realidades, a gente acha o máximo que a pessoa fez, mas será que o que a pessoa fez servia mesmo pra nossa realidade? Ou será que aquilo que a gente tem não é bom o suficiente porque a gente precisa no momento? Né? E eu brinco muito com isso, porque, sei lá, às vezes as pessoas me perguntam, ah, você queria ser trilhardária? Né? Sei lá, eu não preciso ter um avião, não preciso ser trilhardária. Ah, eu quero ter uma vida confortável e poder viajar e conhecer lugares legais e quando ter filhos poder dar uma vida confortável para eles. Sim, quero, mas eu não preciso ter um monte de coisas e bens materiais necessários. Então, assim, a gente também tem que pensar, às vezes o outro tem muitas coisas, mas será que a gente quer? Será que elas são importantes pra gente? Que tipo de relações? Então, às vezes alguém tá acompanhado, mas será que é esse tipo de relação que eu quero pra mim? Será que é assim, que é nesses termos que eu quero estar acompanhado? Então, também talvez fazer uma reflexão das coisas que a gente já tem, sabe? E aprender a se valorizar. Porque a inveja, ela tá muito ligada a uma falta de amor próprio, né? Uma falta de não conseguir perceber e ser grato pelo que a gente tem. E por isso a gente acaba espelhando e vendo no outro que ele tem e achando a grama dele mais verde e valorizando demais o que ele tem, né? Sem focar no que a gente já tem e sem ser grato por tudo aquilo que a vida já nos deu. Então, esse exercício de gratidão, com esse exercício de aceitação e não se julgar por sentir inveja, então transformar a inveja numa admiração, num honrar o que o outro tem e aprender a ser grato porque a gente tem é uma boa forma de lidar um pouco mais com isso. E também na psicologia, né, teve nos Estados Unidos alguns estudos que dividiram a inveja em dois. Existe uma inveja que realmente ela é destrutiva, porque ela carrega cada vez mais, ela coloca a gente para baixo, ela coloca a depressão, ela faz a gente se sentir mal em relação ao outro, ela faz denegrir até as nossas relações com os outros. E tem uma inveja que ela fala que está mais ligada com esse viés da admiração, que ela é construtiva no sentido que, eu vejo que o outro tem e eu acho tão legal e eu sinto uma invejazinha que ela me motiva a querer alcançar aquilo também. Então, às vezes, quando a gente também sentir aquela inveja e se for algo que você perceba, olha, realmente eu gostaria muito de ter e eu ainda não tenho, eu quero alcançar, em vez de colocar aquilo como um sentimento de falta, coloca aquilo, bom, quais são as coisas que eu preciso fazer e quais são as condições que eu já tenho, né? E como eu vou me programar para conseguir alcançar aquilo. Então coloca isso como uma meta, como um objetivo e se motiva e se engaja para conseguir alcançar, ao invés de se fazer de vítima por não ter, sabe? Então usa isso como algo positivo e não, né, para deprimir, para se vitimizar, para se colocar para baixo. Então essa é uma outra dica.
Acho que é isso, pro vídeo não ficar um pouco longo, acho que essa é um pouco uma dica, né, da inveja. A gente tá nessa época de final de ano, e final de ano tem esse lado de olhar, vamos olhar o ano novo, o que, que a gente tem daqui pra diante, o que, que a gente pode fazer, mas muitas vezes a gente olha as pessoas todas postando o que elas realizaram no ano anterior delas, a gente se sente mal, nossa, talvez eu não sinto porque eu não conquistei tanta coisa. Então, talvez fazer essa reflexão pode ser sim necessário. E sempre lembrar, gente, muita gente, né, hoje em dia com as questões das mídias sociais, as pessoas. É uma pena isso, mas muita gente tem dificuldade de expressar a vulnerabilidade, de ser verdadeiro. E é muito comum nas mídias sociais as pessoas só expressarem o lado bom, as coisas boas que acontecem na vida delas. E a gente acaba achando que só tem coisas boas nas vidas dos nossos amigos, das pessoas que a gente conhece e que só na nossa tem problemas. E, gente, olha, eu trabalho com pessoas e garanto pra vocês, na vida de todo mundo tem problemas, tem dificuldades e tem coisas boas também, né? Então, não é só na sua, não é só na minha, é de todo mundo e é uma questão da gente saber lidar com isso de uma forma diferente. Tá bom? É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. E, por favor, deixe seu comentário falando o que você achou desse vídeo.